Olá, gente. Professor Cleudemir aqui, uma aula de História para o nono ano, começando aqui no capítulo 5, O Mundo em Crise, Recessão e Totalitarismo. Esse assunto é muito interessante, tem alguma coisa a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Momento de crise econômica, crise de saúde pública, e é justamente esse assunto de crise econômica que a gente vai comentar, só que essa crise econômica ela se deu nos anos de 1920, certo? Então, a gente tem aqui um cenário mundial de fim de uma guerra, né? Onde os países que se envolveram com a guerra, principalmente os europeus, tiveram um prejuízo muito grande com a Primeira Guerra Mundial. Principalmente a Alemanha, a França, a Inglaterra, os países que se envolveram diretamente com a guerra, sabendo que a Rússia ela saiu da guerra, saiu em 1917. Quando a coisa começou a esquentar mesmo, a Rússia saiu da guerra. Só que ela foi combater uma guerra dentro do seu próprio país, né? E é nesse momento que os Estados Unidos entram na guerra. Só que a gente tem que entender uma coisa: os Estados Unidos ele é um país muito distante da Europa. Muito embora ele tenha passado a parte mais quente da guerra, a parte mais perigosa, mais mortífera da guerra, lutando dentro da Europa, mas em compensação não houve guerra dentro do território estadunidense. Então existe um motivo muito grande para que os Estados Unidos não tenha a mesma crise, os mesmos problemas econômicos sofridos pela Europa depois da Primeira Guerra. Porque a Primeira Guerra Mundial ela foi dentro da Europa. Então os países dentro da Europa sofreram muito mais do que países que não eram dentro da Europa. Entendeu? A Rússia também, é claro, não sofreu. Primeiro porque a Rússia é lá na Ásia. Segundo porque ela saiu da guerra no meio da guerra. Terceiro porque essa crise econômica ela envolve mercado financeiro. Ela envolve o capitalismo, o sistema capitalista. E a Rússia tinha saído do sistema capitalista e implantado o sistema socialista. Outra coisa, os países capitalistas do mundo tinham isolado a Rússia com medo que a Rússia se expandisse pelo mundo afora com o seu socialismo. Entendeu? Então, os países, para poder se recuperar, gente, aos poucos, é claro que aos poucos essa recuperação foi acontecendo, muito lenta. Os Estados Unidos foi que teve uma superprodução por conta dele não ter se envolvido diretamente com a guerra no seu território. Ele se envolveu com a guerra lá na Europa, mas dentro do seu território não teve abalos econômicos, estruturais, territoriais dentro dos Estados Unidos. E as empresas estavam lá intactas, o governo estava intacto, tudo, o território intacto. Então, os Estados Unidos tocou para frente a sua economia. Sem contar que, durante os períodos da guerra, o primeiro momento da guerra, os Estados Unidos ficou só vendendo mercadoria para os países envolvidos com a guerra. E os Estados Unidos tiveram grandes lucros com isso. Entendeu? Então, isso foi um motivo. Foi um dos motivos. Enquanto os Estados Unidos crescia, ele cobrava as dívidas dos países que já estavam falidos com a guerra lá na Europa. Seguindo aqui, né? A quebra da Bolsa de Nova York. Gente, à medida que os países iam se recuperando muito devagar, principalmente a Europa, vários países europeus, gente, por exemplo, a Itália e a Alemanha, adotaram sistemas totalitaristas para poder tentar recuperar o tempo perdido, recuperar-se da guerra, recuperar a sua economia, recuperar toda a sua estrutura financeira de mercado para que voltasse a competir no mercado financeiro mundial.
eles desenvolveram os sistemas totalitários, né? Que é um governo autoritário, um governo que concentra tudo nas suas mãos, que estabelece as metas, estabelece as ordens, e foi assim que deu prosseguimento ao desenvolvimento, né? Por mais que a gente ache que foi uma coisa assim antidemocrática, mas foi o que deu certo na Itália e na Alemanha. Na Itália, levantou-se a figura de Mussolini. Na Alemanha, levantou-se a figura de Hitler. A Alemanha conseguiu se recuperar com toda a loucura de Hitler. A Itália também conseguiu se recuperar com toda a loucura de Mussolini. Apesar de muitas perseguições, muitas coisas contraditórias à democracia, ao momento que o mundo estava vivenciando, a Itália, inclusive a Itália se recuperou primeiro do que a Alemanha, né? Depois a Alemanha veio se recuperar. E os Estados Unidos estavam lá, né? Tocando a sua economia para frente como se nada tivesse acontecido, porque era uma potência, né? É uma potência mundial. E a expansão do mercado muito grande aumentou absurdamente a produção americana de todos os tipos de produtos. Imagine aí todo tipo de produto: bicicletas, panelas, alimentos, é, cereais, produção de aço, a produção de petróleo, né? A produção de minério, tudo aumentou. A produção, certo? A produção na parte da agricultura, certo? Industrial e tal. Então, isso foi acumulando uma superprodução. Sabendo que nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no estado de Nova York, que a capital é Nova York também, existia a maior bolsa de valores do planeta. A bolsa de valores, gente, é onde as empresas vendem as suas ações. Toda empresa, pessoal, ela pertence a alguém, não é? Tem empresas gigantescas que elas são tão grandes que não tem condição de um só dono possuí-la. Geralmente são 10 donos, são 50 donos, porque ela é muito grande, então as pessoas não têm dinheiro para mantê-la sozinho. Então, às vezes, 50 pessoas ricas, 100 pessoas ricas se juntam e criam uma empresa. E às vezes eles pegam, por exemplo, uma parte, por exemplo, uma empresa Petrobras, vamos supor que ela tem um valor de 100 bilhões. Aí eles pegam ali 10 bilhões dela e dividem em ações. Então cada ação vai custar 30 mil reais, vamos supor. Aí eles vão dividir. Aí você compra uma ação de 30 mil, outra pessoa compra duas ações, são 60 mil. Então cada pessoa vai comprar uma ação, duas, três, 10 ações, 10 mil ações. E você vai fazer parte daquele grupo de empresários que é dono daquela empresa. E de acordo com o salto econômico, de acordo com os lucros que aquela empresa tiver, aquele lucro vai ser dividido com você. Só que no momento em que você produz um produto, você gera muito emprego, você produz muito aquele produto, por exemplo, bicicleta. Você produz 100 bicicletas, 200 bicicletas e você só vende 50. Aí você produz 500 bicicletas, você só vende 100. Você produz 10 mil bicicletas e só vende 3 mil bicicletas. Então vai ficar empancado ali muita parte do seu produto e o trabalhador precisa ser pago. As despesas da indústria, da fábrica, precisam ser pago. E você não vai ter dinheiro para pagar. O grupo de empresários que pertence àquela empresa, eles não vão ter dinheiro para pagar as despesas da empresa. Então a empresa começa a entrar em falência. E lá onde se coloca, na Bolsa de Valor, onde se coloca essas empresas para vender, o cara que está só comprando ação para tentar ganhar dinheiro em cima da ação, ele vai vender aquela ação que era 30 mil, ele vai vender por 25 mil. Ele vai vender por 20, por 15, por 19, por 10. Ele quer se livrar daquela ação porque ele quer recuperar uma parte do dinheiro que ele investiu, que agora ele está tendo prejuízo. Porque mesmo que a empresa esteja aumentando a sua produção, mas ela não está vendendo. É como você fazer uma churrascaria. A churrascaria tem todo tipo de comida, mas não tem ninguém comendo lá naquela churrascaria. Então não adianta você fazer panelaço de comida lá e você não conseguir vender um prato de comida. Então era o que estava acontecendo. As empresas gigantescas, super equipadas, super desenvolvidas na época,
mas não estava vendendo seus produtos. Foi assim que aconteceu, a quebra da Bolsa de Nova York. Então, muitos empresários perderam seus dinheiros. Muita gente que pegou dinheiro emprestado no banco para poder comprar ação das empresas na Bolsa de Valor, aquelas pessoas não puderam pagar o banco, pagar os seus empréstimos feitos aos bancos. Então, os bancos, por não receberem os seus empréstimos que tinham emprestado aquelas pessoas para comprar ação, os bancos também não tinham dinheiro no caixa para pagar os empresários que tinham dinheiro nas suas contas. Então foi como um efeito dominó, né? Foi uma quebra geral. Isso abalou não somente os Estados Unidos, mas todo o planeta. E aí, gente, é a hora que dá o craque da Bolsa de Nova York, né? Craque da Bolsa de Nova York. É a hora que vem as consequências, né? O mundo entra em depressão, né? Que é chamada Grande Depressão. Muitos trabalhadores eles vão sofrer com fome, o salário vai se reduzir muito. Empresários não vão conseguir pagar os salários dos seus funcionários atrasados. Muitos funcionários vão ser colocados para fora. Eles vão morar na rua, vão pedir esmola. Um país que não sofreu com isso foi a Rússia, né? Que a Rússia é socialista. Gente, por exemplo, nos Estados Unidos, que tinha uma população de 128 milhões de habitantes, ela tinha 400 mil desempregados uns 3 anos antes. Em 1929, ela subiu de 400 mil, ela foi para 14 milhões de pessoas. Aproximadamente 12, 13% da população americana estava desempregada. Os trabalhadores aí, ó, olha onde é que os trabalhadores passaram a viver, nas periferias das cidades grandes, dos Estados Unidos, em casas feitas de madeira. Imagine o frio, gente, que essas pessoas não passavam, hein? Terrível, meu filho. Aí a gente vê aqui como foi que o presidente, em 1933, o democrata Franklin Roosevelt, assumindo a presidência dos Estados Unidos, ele dá um remédio, né? Para isso ele cria um plano, que é o plano New Deal, que é o novo acordo. Ele começa, gente, a fazer umas ideias lá que vai conseguir, por incrível que pareça, tirar os Estados Unidos da crise, né? Primeira coisa que ele vai fazer, gente, ele não vai mais comprar a mercadoria que vinha de outro país. Tudo aquilo que os Estados Unidos comprava de outro país, ele fez com que os americanos produzissem dentro dos Estados Unidos. Ele aumentou a taxação de qualquer mercadoria que entrasse dentro dos Estados Unidos. Ele tentou negociar com outros países do mundo a exportação, para exportar para outros países. Entendeu? Alguma coisa que os outros países precisassem. Olha aqui o plano dele. As coisas legais que ele fez. A realização de ações para aumentar o rendimento dos agricultores, fixando limite à produção, recuperando o preço e fornecendo incentivo à exportação. O cara que produzia café, por exemplo, que nessa época aqui no Brasil, o Brasil sofreu muito com a produção do café. Porque o maior produtor, o maior consumidor de café do Brasil era os Estados Unidos nessa época. O país que consumia mais o café brasileiro era os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai parar de comprar o café brasileiro. Aí é a hora que aqui no Brasil está acontecendo o governo de Vargas. É quando o Vargas dá continuidade, né? O que os outros presidentes já estavam fazendo, que era comprar o café dos grandes produtores e jogar no mar, queimar o café. Hoje, nos tempos de hoje, isso seria um absurdo. Imagine só, gente, o dono da Coca-Cola, para não ter prejuízo, bichinho, imagine aí o presidente ou o governador do estado, Camilo, comprar toda a produção da Coca-Cola e jogar fora, derramar dentro do mar. Só para o empresário dono da Coca-Cola não ter prejuízo, não colocar os funcionários para fora. Que mesmo assim aconteceu grandes leves de pessoas sendo despedidas das empresas, sendo colocados para fora. Aqui no Brasil, o maior produtor de café do mundo, gente, ainda é o Brasil. Nessa época, 85% de todo o café produzido do planeta era aqui no Brasil. Entendeu? Então, o Brasil produzia muito café e o Brasil continuou produzindo muito café. E esse café o governo começou a comprar e jogar fora, queimar, jogar no mar,
para poder o empresário não ter prejuízo. Terrível, né? Nos Estados Unidos, como foi que fez? O cara que produzia café, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele mandou o cara, rapaz, ó, a gente não vai mais produzir café, a gente não vai mais comprar café do Brasil e agora você vai produzir café aqui. Quanto de café a gente precisa? A gente precisa de 10 toneladas. Então você não vai produzir mais do que 10 toneladas. Se acontecer de você não vender tudo aqui dentro, a gente manda para fora, a gente vende para outro país. É a criação de programa de auxílio à indústria, com a concessão de financiamento e juros baixos e compra de ações ou nacionalização de empresas em dificuldade ou com um processo de falência. O que foi que o governo fez? Ele emprestou dinheiro às indústrias, aquelas indústrias que estavam começando a entrar em falência, mas que não estavam em falência ainda. Ele começou a emprestar dinheiro com juros bem baixinhos para aquela empresa voltar a funcionar e tocar para frente a sua produção. Outra coisa que ele fez foi a nacionalização de empresas que já estavam em processo de falência. A empresa que está quebrando, que não tem mais jeito, ele comprava aquela empresa e dava o dinheiro ali, ele comprava aquela empresa daquele empresário. O empresário não ter o prejuízo total, ele comprava a empresa e ficava sendo a empresa do Estado. Outra coisa, reduzir a jornada de trabalho semanal, porque as pessoas trabalhavam muito, até 10 horas por dia. Eles vão trabalhar só 6 horas por dia. Ganhava menos, mas também trabalhava menos, produzia menos. Porque não adiantava produzir tanto se não tinha para quem vender, não tinha quem consumir. E a criação de novos postos de trabalho com a realização de programa de construção de obras públicas. Ele começou a fazer estradas de ferro, rodovias onde não tinha, ferrovias onde não tinha. Ele começou a fazer para poder gerar emprego para a população, né? Fixação de um salário mínimo aos trabalhadores. As pessoas não tinham salários certos da época, né? Cada estado pagava um salário diferente. Ele criou um piso salarial, né? Então, para que os Estados Unidos saíssem da crise, o governo criou esse programa, né? Justamente para poder conter a crise que estava se ampliando em todos os Estados Unidos. Gente, agora nós vamos aqui para uma tarefa. Eu vou ver aqui a tarefa. Esse capítulo, gente, ele é comprido, viu? Meu amigo velho, bicho aqui é comprido. E a gente vai lá para a atividade, ó. A atividade é na página, olha aí a página aí, 82, né? Olha aqui, em seu caderno, ordene corretamente as sentenças a seguir para que se resultem, ao final, em uma pequena síntese do período de entre guerras. Em seguida, crie mais uma sentença para finalizar o texto, né? Aqui não é de marcar isso aqui, né? Em seu caderno, ordene corretamente. Você vai ordenar, você vai criar um texto. Aqui não é de marcar essa primeira. Segunda, a ideia sobre a Grande Depressão. Terceira, de que maneira os Estados Unidos recuperou a economia, né? Acabei de falar, o último assunto aí. Em 2008, a crise financeira das grandes proporções eclodiu nos Estados Unidos, espalhou pelo mundo inteiro, crise de 1929, tal. Aí alguma alusão sobre isso. Essa quarta aqui você pode, essa segunda, terceira, quarta. Essa quarta você pode diminuir ela, né? Você pode resumir. Aí tem a quinta questão. Resuma as principais características dos regimes totalitários, né? Gente, eu vou voltar aqui e vou organizar aqui a tarefa para vocês, certo? Aí vocês assistem aí o vídeo e depois a gente volta lá pro grupo, beleza? Pois valeu.